Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 11 de março, quarto domingo de Quaresma. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje a liturgia nos convida a meditar o Evangelho de São João, capítulo 3, versículos de 14 a 21. Pois Deus amou tanto o mundo, que sacrificou seu Filho unigênito por mim. Estamos quase no cume da nossa caminhada quaresmal e a palavra nos convida a refletir sobre o mistério de um Deus que se sacrifica pela sua criatura. Nós não fazemos ideia do quanto Deus nos ama. Se compreendêssemos uma migalha do seu imenso amor, choraríamos de alegria o dia inteiro. Esse dia seja um dia de relacionamento íntimo com Deus. Conversemos com Ele, sintamos seu amor, que nos arranca de toda tristeza. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim precisa que seja levantado o Filho do Homem. Todos lembram de qual serpente Jesus fala. O povo que havia acabado de sair do Egito havia acabado de se sentir joia de Deus, filho especial e querido por Deus, logo cai na mais baixa murmuração e ofende a Deus que tanto amava. Resultado, uma invasão de perigosíssimas e mortais cobras abrasadoras. Muitos morrem pelas cobras e, sobretudo, por ter se revoltado contra Deus, que tanto os amava. A dor e o sofrimento fazem refletir, e o povo se arrepende, pede perdão, e Deus concede um remédio educativo. Constrói uma serpente de bronze, coloque-a em cima de um madeiro, aquele que olhar para ela será salvo. Precisa curar e sarar esse levantar de soberba do homem, com o outro levantar de amor sacrificial do próprio Deus por amor a nós. Assim, é necessário que o Filho do Homem seja levantado na cruz, crucificado, para que o mundo seja salvo. No pecado, o homem se levanta, se enarvora, mas sobe na árvore errada, da soberba. O levantar-se da soberba é o oposto do levantar-se da cruz. Que mistério incompreensível! Quem peca é o homem, ferindo a Deus, e quem se sacrifica para reparar o rasgo é o próprio Deus.
Quanto difícil é colocar isso diante dos olhos. Nunca tirar os olhos da cruz de Cristo que tanto nos ensina. Quem devia parar naquele madeiro era o homem, eu, você. Isso seria o justo. Porque o pecado leva a isso, o pecado te crucifica. Irmãos, é difícil ter consciência dos nossos pecados e do mal que trazem. Mas o pecado sempre produz a morte, ou diretamente em nós ou ao redor de nós. Pensemos no caso do rei Davi que pecou com Betsabé. Quem morreu foi o filho do seu adultério. O pecado sempre gera morte. Quanta morte o meu pecado já provocou ao meu redor. O salário do pecado é a morte, diz São Paulo. Irmãos, precisaria muito que nós refletíssemos sobre isso, para adquirir calma e sabedoria e não terminar a nossa vida surdos e cegos. O que é o pecado do homem? O pecado de cada um de nós. Em primeiro lugar, é uma traição, um virar as costas ao imenso amor de Deus. Irmãos, quando não há relacionamento, tudo é possível. Nada é importante, ninguém liga com nada, mas quando tem um laço, então as coisas mudam. Se dois noivos que estão prestes a casar se traem, como você pensa que será sua reação interior? A parte que sofre a traição não ficará ferida, magoada, abalada? Será que ainda será capaz de acreditar no companheiro? Exatamente esse é o exemplo que os profetas do Antigo Testamento fazem para explicar a traição de Deus que o homem pratica. Os profetas chamam o afastamento de Deus de adultério. Deus é o Pai querido do Filho pródigo. Deus te ama mais do que uma mãe e não se esquece de ti. Escreve o teu nome na palma de sua mão. A ternura de Deus é infinita. Seus cuidados te acompanham sem parar. E como agradecimento, nós cuspimos no rosto de Deus. Esse é o pecado, cuspir no rosto de Deus, virar as costas ao amor, ao vínculo, ao laço. Isso é trágico. Essa é a maior estupidez do homem. Portanto, cortando as pontes com Deus, automaticamente definhamos e morremos a míngua nós também. Irmãos, o pecado tem uma consistência e uma consequência. Sarar o pecado não é um toque de varinha mágica. Sarar o pecado tem um preço. Para sarar o pecado, precisa morrer, se sacrificar. O que sente uma mulher traída pelo marido? Para ela se jogar de novo nos braços do seu marido, ela deve morrer por dentro, deve renunciar à sua vingança, deve amar sem ter desejo de amar, deve se entregar ao seu carrasco. Sim, porque quem nos fere é nosso carrasco. Deus morre por dentro e por fora quando perdoa. E o sinal dessa morte é a cruz. É necessário que seja levantado o Filho do Homem, Deus feito carne. O perdão de Deus é a sua crucificação. Morre o inocente no meu lugar e sou eu que sou culpado. Morre o ferido no lugar do assassino que sou eu. Somente assim é possível reconstruir o laço originário com nosso Pai amado e querido, nosso Pai e Mãe. Vamos hoje refletir com calma sobre este mistério e assim nos preparar de forma digna para a Páscoa que está chegando. E vamos ler novamente o trecho de hoje. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna.
Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Vamos parar um pouco e anotar as frases que mais falam ao nosso coração. Estamos prontos agora para escolher o nosso propósito. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocaremos em prática o quanto nos propomos. Deus amou tanto o mundo. Paz e alegria a todos. Que entregou o seu próprio Filho a nós. Paz e alegria a todos.
entregar assim em nossas mãos. Quem é esse Deus que chora nossa dor como uma mãe? Quem é esse Deus que pela sua morte e vida nos dá? Quem é esse Deus pra nos abrir as portas dos seus céus? Quem é esse Deus pra se entregar assim em nossas mãos? Quem é esse Deus que chora nossa dor como uma mãe? Quem é esse Deus que pela sua morte e vida nos dá? Quem é esse Deus pra nos abrir as portas do seu céu? Quem é esse Deus pra nos amar assim? Quem então é Deus pra nos amar assim? Quem é esse Deus que podemos ferir, ferindo o homem? Quem é esse Deus tão grande, mas tão pobre e vulnerável? Quem é esse Deus? O amor é o seu nome e o seu rosto. Quem é esse Deus que faz de nós seus filhos sua imagem? Quem é esse Deus pra nos amar assim? Quem então é Deus pra nos amar assim? Quem é esse Deus pra nos amar assim? Pra nos amar assim. Nosso Deus, só tu és meu Deus.